Muito bom dia, minha gente querida. Obrigado por participar de mais um culto da Igreja Bíblica Brasileira e por me receber aí na sua casa. Por favor, seja um missionário digital, compartilhe, comente essa mensagem, curta essa mensagem, porque quando você faz assim, você, juntamente comigo, vai pregar o Evangelho para muita gente que precisa. Vamos juntos orar e em seguida meditarmos na Palavra de Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de me unir a esses irmãos queridos para juntos meditarmos na Sua Palavra. Eu peço que Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e corações e que a Tua Palavra nos transforme de tal maneira que não sejamos mais os mesmos. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Dizem que até Aristóteles, o pai da lógica formal, se debruçava e lutava com essa pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Afinal de contas, o ovo vem da galinha, a galinha vem do ovo, como é que poderia um vir antes do outro? Numa interpretação simples de Gênesis, nós poderíamos dizer que as aves antecipam os ovos, afinal, no quinto dia, Deus criou todas as aves do céu com a capacidade de colocarem ovos. E nós sabemos, sim, que as galinhas são da ordem dos galiformes, mas eu não quero gastar o nosso tempo discutindo isso. Há uma outra pergunta mais importante que eu quero fazer para você hoje. A pergunta é a seguinte: o que vem primeiro? A palavra de Deus ou a nossa fé? Ou seja, primeiro eu creio e depois Deus me dá uma palavra, ou primeiro Deus me dá uma palavra e então eu creio? Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta, na verdade um tratado à igreja de Roma, o seu assunto principal é a justificação pela fé. Em outras palavras, Deus, o justo juiz de todo o universo, ele declarou justos, completamente justos, aqueles que creem. E o nome da doutrina é justificação pela fé. Ou seja, o homem não se torna justo diante de Deus por suas próprias obras, mas se torna justo diante de Deus, primeiramente, exclusivamente, pela fé. O homem confia nos méritos de Cristo. E claro, o subproduto dessa fé é que o homem então possa viver uma vida de boas obras. Há um equilíbrio perfeito nisso. O que ocorre é que quando Paulo escreve essa carta, existiam muitas pessoas que objetavam a essa doutrina, particularmente os judeus e os judaizantes. Rompia com tudo que eles acreditavam nas páginas do Antigo Testamento. É nesse contexto que nasce o capítulo 4 dessa carta, onde o apóstolo Paulo vai demonstrar com tamanha eficiência que Abraão também foi justificado pela fé. Romanos, capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: que diremos então ter conseguido Abraão, nosso progenitor segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? E Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ao que trabalha, não lhe é imputada a recompensa por graça, mas por dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada para a justiça. Do mesmo modo, também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, que teve quando era circuncidado, para que fosse ele pai de todos os que creem, ainda que não sejam circuncidados, a fim de que a justiça lhes fosse imputada. E fosse também pai da circuncisão, para aqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Paulo apresenta essa mensagem maravilhosa.
Que o homem não precisa mais se desesperar em se esforçar e achar alguma maneira de agradar o Deus perfeito, santo e justo. Mas que o homem pode ter certeza que quando Deus lhe oferece do seu amor e da sua graça, tudo isso pode ser recebido apenas pela fé. E porque Abraão fez isso, ele se tornou o pai da fé, ou o pai de todos os que creem, sejam estes circuncidados ou incircuncisos, sejam judeus ou não judeus. Obviamente, Paulo era um judeu circuncidado e foi recebido pela graça de Deus e abraçou o amor de Deus pela fé. Tito, um dos companheiros de Paulo, era um não judeu, era incircunciso, recebeu a mesma graça, abraçou o mesmo amor pela fé. Então, nesses versículos, o apóstolo Paulo demonstra, primeiro, que Abraão não foi aceito por Deus por alguma virtude que tivesse. De fato, lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 24, nós aprendemos que Abraão era filho de Terá, e Terá era um fabricante de ídolos. Eles adoravam falsos deuses. E se tinha um vício que todo judeu desprezava, era o vício da idolatria. Buscando nas páginas da história bíblica, lá temos Abraão envolvido com a prática mais detestável para um judeu, a idolatria. Mas mesmo assim ele foi declarado justo. Por conta da sua idolatria, por conta de alguma virtude que tivesse, definitivamente não. Então o segundo argumento que os seus opositores imaginários apresentariam ali é que Abraão foi justificado por causa das obras da lei. Na realidade, alguns rabinos chegavam a afirmar que Abraão era o guardião da lei mesmo antes da lei ter sido promulgada, o que é uma grande inverdade. Nós sabemos que Abraão antecede a lei em pelo menos 500 anos. Pense nisso. Ele não foi justificado pelas obras da lei, porque a lei sequer tinha sido ainda promulgada. Seria promulgada apenas 500 anos depois. Então, os opositores de Paulo diriam: provavelmente foi por causa da circuncisão, afinal de contas, Abraão se circuncidou. É verdade. No entanto, a declaração da graça de Deus, da bênção de Deus sobre a vida de Abraão está em Gênesis capítulo 15. E a circuncisão de Abraão vai acontecer em Gênesis capítulo 17. Entre um capítulo e o outro, nós temos um período de 14 anos de distância. Então, o que nos faz admirar Abraão? O que nós admiramos é a fé de Abraão. Quando Deus o chamou lá na terra de Ur dos Caldeus e disse: vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E ele sai sem saber qual era o destino ou como era essa cidade. Ele conheceu a Deus, ele confiou em Deus. E isso faz de Abraão o pai da fé. Aliás, pense por um momento em todos os heróis da fé. Cada um deles tem problemas. Quando pensamos em Noé, depois do dilúvio, se embriagou. Davi tem histórias inomináveis, terríveis sobre a sua vida. Raabe, conhecida como uma prostituta. Gideão tem um comportamento no mínimo estranho no livro de Juízes. O que admiramos nesses homens? O que admiramos nessas mulheres? O que nos faz, ano após ano e depois de milhares de anos, contarmos as suas histórias? Um denominador em comum. Não são as suas virtudes, não são as obras da lei, não são elementos do judaísmo como a circuncisão, apenas um elemento unificador: a fé. Então, voltando à nossa pergunta. Primeiro vem a nossa fé e depois vem a palavra de Deus? Ou primeiro vem a palavra de Deus e nós exercemos fé? Evidentemente é a segunda alternativa. Em Romanos capítulo 10, nós lemos que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Cristo, quando lemos o texto sagrado e confiamos que Deus cumprirá aquilo que disse, é aí que estamos de fato exercendo a nossa fé. Portanto, a fé não é mera credulidade, não é mera crendice em que eu imagino qualquer coisa e, por assim dizer, vou amarrar as mãos de Deus e obrigá-lo a fazer qualquer coisa. Não. Primeiro eu recebo a palavra de Deus, confio na palavra de Deus, vivo pela palavra de Deus, sirvo pela palavra de Deus, persevero pela palavra de Deus, me encorajo pela palavra de Deus, sou desafiado pela palavra de Deus e não volto atrás,
porque eu conheço a Deus e eu confio em Deus. Foi exatamente isso que fez Abraão. Abraão ouviu a palavra de Deus, depositou totalmente a sua fé nas palavras de Deus e saiu em busca de uma terra, de uma cidade que Deus seria o artífice. Há uma história muito interessante escrita num livro chamado Suor Santo, Holy Sweat. É um livro de Tim Hensel. Ele conta que certa vez ele estava passeando com seu filho, ele sempre ensinava o filho sobre o seu amor. E o filho exercia tamanha confiança nele. E um dia, quando estavam numa floresta, o filho subiu numa colina. E de repente ele ouviu a voz do filho dizendo: "Papai!" Quando ele se virou, ele não teve tempo de pensar. O menino se lançou nos seus braços, ele agarrou o filho e os dois caíram no chão. Ele olhou para o filho e perguntou: "Por que você fez isso?" E o menino, com um sorriso largo, respondeu: "Porque você é o meu pai. Eu confio em você." A fé não é uma obra meritória. A fé é uma profunda convicção, uma persuasão certeira de que Deus fará aquilo que disse que faria. Assim, se queremos viver uma vida de fé, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque exclusivamente conhecendo a palavra de Deus, poderemos depositar a nossa fé. A fé não acontece no vácuo, em lugar nenhum. A fé não é fé na fé. A fé não é nas coisas que eu imagino ou meramente desejo. A fé é um exercício de confiança em alguém. Deus é capaz de fazer o que disse, Ele está desejoso de fazer o que disse. E se a nossa confiança está em Deus, o nosso Pai, então somos filhos de Abraão, que é o Pai de todos os que creem. Oremos. Pai, muito obrigado pela sua palavra, pela oportunidade, Senhor, de meditarmos no que a Santa Escritura nos diz sobre o fato de que o Senhor nos recebe livremente em amor pela fé. E nós queremos crer na sua palavra, não queremos crer em qualquer coisa, em nossas próprias ideias ou desejos. Queremos confiar na sua palavra. E como aquela criança que se lançou nos braços de seu pai, nós queremos nos lançar nos seus braços. Porque a fé para nós não é um salto no escuro, mas é um salto nos braços do nosso Pai amoroso. É em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém, Pai. Amém. Seja um missionário digital, curta essa mensagem, comente, compartilhe. Não vá embora correndo, nós temos agora a ceia do Senhor. Que a graça e a paz de Jesus sejam sobre vocês. Amém? É um prazer estar aqui, muito bom estar aqui nesse momento para celebrar a ceia do Senhor. E para celebrar esse momento tão especial, quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 14 ao versículo 20. Evangelho na ótica de Lucas, capítulo 22, versículo 14 ao versículo 20. Diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e repartir entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. É difícil imaginar a sensação, o sentimento de Jesus ao participar dessa ceia, os últimos momentos ali com os seus discípulos. Jesus sabia que ele seria entregue. Jesus sabia a dificuldade que estava pela frente. E mesmo assim ele disse que estava ansioso para participar daquele momento, daquela ceia.
Jesus ele viria a sofrer uma humilhação muito grande. Ele seria zombado, ele seria cuspido, ele ficaria nu, ele receberia todo tipo de maltrato, totalmente humilhado. Mas ele não recuou, ele foi adiante. Jesus ele sentiria uma dor incrível. Ele passaria pela crucificação, ele receberia prego nas suas mãos, prego nos seus pés, ele seria transpassado, ele sentiria falta de ar, seria asfixiado naquela posição, naquela cruz, mas mesmo assim, ele não recuou. Jesus ele passaria a maior dificuldade de toda a sua vida, que é a pressão espiritual que ele sentiria quando todo o pecado do mundo fosse colocado sobre ele. Ao ponto que ele chega a gritar: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Tamanha pressão do pecado de toda a humanidade que estava sobre Jesus. Mas mesmo assim, ele não recuou. E por que ele não recuou? Jesus não recuou por amor. O único motivo de Jesus ter ido adiante é o amor por mim e o amor por você. E é isso que a gente celebra nesse momento de ceia. O amor de Jesus por nós. Aquilo que ele fez em nosso favor. Não pense que Jesus ele foi forçado naquele momento. Não pense que ele não teve opção. Ele é bem claro quando diz: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Jesus fez isso voluntariamente e por amor. Então, nesse momento, eu quero orar com você, eu quero que você possa agora, nesse momento, agradecer ao Senhor junto comigo por tudo que Ele fez, agradecer por esse sacrifício, agradecer por Ele não ter recuado, e pedir perdão pelos nossos pecados e dizer: nós estamos ansiosos para o dia que Ele voltará e nos buscará. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento de celebração. Nós celebramos o amor do Senhor por nossas vidas, Deus. Essa obra tão perfeita que nos trouxe perdão dos nossos pecados e direito, Senhor, à vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Pedimos perdão, Senhor, por todas as nossas falhas, por todos os nossos erros, tudo que nós fazemos, Senhor, que te entristece, que te desagrada, que está em desacordo com a Tua vontade e com a Tua palavra. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, e que possamos a cada dia sermos melhores, Pai. Melhores pessoas, melhores cristãos. Te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui com aquele nosso kit de ceia. Você pode pegar o seu, ou se você não tiver o kit também, um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, para que a gente possa participar desse momento. Então Jesus ele tomou o pão e ele distribuiu aos seus discípulos e ele explicou que representava o corpo dele que seria partido. Em memória de Jesus, vamos comer o pão. De forma semelhante, depois de ter comido esse pão, foi o momento do cálice. O cálice que Jesus disse que simbolizava o seu sangue que seria derramado por nós. Um sangue de uma nova aliança. Uma aliança perfeita, uma aliança de salvação, uma aliança de amor. Em memória ao nosso Jesus, vamos tomar o cálice. E o melhor é que não acaba aí. Não acaba aí. O Senhor um dia voltará para nos buscar. De um jeito ou de outro, nós vamos estar com o Senhor. E vamos viver para sempre, num estado eterno de felicidade, de paz, de alegria. Algo que a gente não consegue nem imaginar, nem sonhar. Eu agradeço a sua participação com a gente aqui. Para aqueles que desejarem, nós também teremos à noite a ceia presencial. Então aproveite
Se você tem desejo de estar retornando para a igreja, estamos tomando todas as medidas de segurança, volte com a gente, vem para cá, eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito, muito bom. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus te dê uma semana maravilhosa, repleta de paz, de saúde, de bênção, de alegrias, cheia da presença e do amor de Jesus. Amém. 3, 4. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá num
está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Glória a Deus.